sejam bem-vindos! Estamos agora iniciando mais um SecreCast, aquele bate-papo de sempre, gostoso, com muita história. Eu acho que o de hoje vai ser com muita diversão também. Vamos juntos? Venham conosco participar desse bate-papo. Mas antes de começarmos, não posso deixar de falar, pessoal. Já se inscreveram no nosso canal do YouTube? E aí? Façam isso agora. É só um clique e estarão acompanhando e recebendo notificações e ficando por dentro de todas as nossas notícias e as nossas histórias. Especialmente esse ano, hein? Que estamos aí com muitas histórias para contar, fazendo os nossos 25 anos, o Secre Bodas de Prata. Então, vamos juntos? Você também faz parte dessa história. Fique conosco até o finalzinho deste bate-papo que terá início nesse momento. E a minha convidada de hoje é uma pessoa que todos vocês conhecem, tenho certeza. Sabe por quê? Ela é aquela, eu avisei que ia dizer isto e não vou perder a oportunidade. Eu a chamo de central de informações da escola. Tudo que você precisar saber em relação às questões de família, da equipe, dos alunos, tem um lugar onde vocês encontram todas as informações, que é na Central de Informações, também conhecida como Inês. Ei, Inês, eu falei que ia te chamar de Central de Informações. Você já tá fazendo bullying comigo. Ela costuma ficar meio brava comigo, sabe, pessoal? Porque ela diz que quando eu falo isso, que ela é Central de Informações, que eu a estou chamando de fofoqueira. Mas deixa eu explicar, não é bem isto. Eu não a chamo de fofoqueira, ela é só Central das Informações. E como ela mesma alega, todo mundo vem até ela contar as notícias. Então, como que ela não vai saber? E é isso mesmo, ela centraliza e ela dá notícias mesmo. Então, vamos lá saber quais as notícias que temos para hoje com a Inês. Brincadeiras, né, Inês? Você sabe disso. Não, eu sei disso. Você sabe também o quanto eu a admiro, o quanto eu a respeito como pessoa, como profissional. E por isso mesmo você é a minha convidada super especial de hoje. E a Inês também está naquele grupo, né, que hoje já é um grupo mais reduzido, mas um grupo super especial, que é o grupo dos 25 anos, que está conosco há 25 anos, não é isso, Inês? Isso mesmo. Outro dia, né, que a gente começou. Outro dia atrás, há 25 anos, né? A Inês também está desde o começo, e por isso mesmo você já passou por muitas coisas, não foi, Inês? Muitas coisas, muitas histórias, muitas lembranças. Boas, de apuros, de desafios, de todo tipo, né? Mas até os desafios e os apuros depois vira caso para contar, Vira né? caso para contar, vira Isso. Experiência, nos fortalece, né? Isso mesmo, com certeza. Verdade. Então, conta um pouquinho para nós da sua história no SECRE, que eu acredito, né, que se são 25 anos, tem muita coisa a ver. O espaço é seu. Então, quando eu entrei pro SECRE, não é que eu tô velha, não, porque eu entrei muito nova. Exatamente. Entrei muito você jovem. Com uns 10 aninhos, né? Você já era Um pouquinho profissional? mais do que isso. Tá, Um pouquinho mais, não precisa Sim. falar mentira, não. Eu tô te ajudando, Inês. Tô tentando te ajudar. Um pouquinho mais, senão também não pode Exagera, pregar 10 né? anos, né? Ai, melhor, é verdade. Senão fica ruim para você. O Conselho Tutelar não vai deixar. Então, assim, eu trabalhava em outras coisas muito diferentes. Na época, eu trabalhava com noiva, quando a Maria José comprou a escola e me chamou para trabalhar com ela. E eu sempre fui apaixonada com criança, com jovem. Então, eu vim toda feliz. Só que eu não sabia nada, né, de escola. Só sabia quando Mas eu era veio com a estudante. boa vontade de aprender, né? E vim com tudo, e sabia que eu ia gostar, eu tinha certeza que eu ia gostar. E você começou em que função, Inês? Eu comecei sendo auxiliar de uma professora. Monitora, que a gente chama hoje, né? Isso. Só que eu achei que eu ia ficar louca. Inês, você vai falar assim? Não, mas é porque eu não tinha experiência, eu era nova, eu não sabia lidar com aquilo ali. Sim. Então, assim, e era tudo novo. E aí eu falei com a Maria José, falei assim, ó, eu preciso eu vou aprender, só que eu preciso de tempo.
Aí, Mas que na bom época, que você foi persistente. Isso. Isso é tão importante, né? pra Aí a gente Maria aprender. José falou, mas eu preciso de uma pessoa na secretaria. E eu vou arrumar alguém para te ensinar a fazer o serviço de secretária e você fica com essa parte. Que ótimo. Te deu uma outra oportunidade de Isso. aprendizagem. Se não tivesse, eu ia ficar persistente e ia ficar na sala de aula mesmo. Mas aí ela falou, eu te vejo na secretaria. Nossa, que visão ótima que a Maria José teve, né? Que é ali que Isso. você se encontrou, né? E aí ela contratou uma pessoa para me ajudar, me ensinar o serviço, porque eu não sabia nada do serviço de secretaria. Era a Neuzelena? Era a Já Neuzelena. era a Neuzelena? Eu lembro acho que ela era quando eu entrei, secretária a em outras Neuzelena- escolas na época. E ela era... E aí ela foi Seu para lá me apoio lá. ajudar, me ensinar a fazer o serviço. Então ela ia assim 2 vezes na semana até eu aprender. E ela sempre foi muito caprichosa e eu achava aquilo lindo, o capricho dela. Tinha uma letra maravilhosa, né, Uma Inês? letra linda e ela era muito detalhista. Eu lembro que eu ficava brava porque na época os históricos eram feitos à mão. E eu fazia aquele Não tinha histórico ainda sistema de impecável. gestão, nada disso, né? Nada disso. Aí chegava lá na última linha, se a gente errasse uma vírgula, ela falava assim, rasga e faz outro. E eu falava assim, vamos passar um corretivo. Ela Não pode ter rasga e razão. faz outro. Tem que rasgar e fazer outro. Então as coisas dela eram impecáveis. E eu acho que eu sou chata nesse ponto por causa disso. Aprendeu eu com aprendi ela, né? com ela. É, mas é uma chatice que na sua função é muito importante, Isso, a gente né? lá Ter tem que ser- esse zelo, essa atenção e fazer tudo muito bem feito é Isso, a gente imprescindível. tem que ser muito organizada, Sim. tem que ter muito cuidado, porque ali é a vida dos alunos. Sim, Então, qualquer coisa que ficar errado atrapalha a vida escolar dos alunos. verdade. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Mas eu apaixonei com a escola e com a secretaria e estou ali até hoje, Há 25 anos. há 25 né? anos, aprendendo cada dia mais, cada dia um desafio novo, cada dia uma coisa nova. E cada É, dia a porque gente também tá aí. muda, né? Os processos mudam. Isso. A legislação muda bastante, né, Inês? Cada E- dia um desafio novo. E essa parte da legislação escolar, ela é muito delicada, porque a gente tem que estar muito atento o tempo As todo, né? leis, todo dia sai uma lei nova, cada dia a gente tem que adequar uma lei nova. Então, assim, é vivendo e aprendendo. Cada dia descobrindo uma coisa nova. Você não pode dizer que você já está pronta, que você sabe tudo, porque amanhã algo que muda, você Outra tem que coisa que é atualizar, Isso né? E fazer mesmo. tudo de novo. Todo né? dia uma legislação nova que a gente tem que adequar. Sistema, cada dia uma coisa nova. Cada dia uma forma nova de trabalhar, cada dia uma tecnologia nova, porque agora as tecnologias, se a gente não ir adequando, ela Vai passa pra por trás, cima né? da gente. É verdade. Tem que ir fazendo esses ajustes, né? Isso. E ali na secretaria, de fato, né? Eu brinquei que é a central de informações, mas acaba sendo realmente uma central, né? De toda essa parte legal, de documentação, a vida escolar do aluno, que é tão importante para ele, né? Na sequência da sua vida escolar, passa toda ali. E se você Isso. não tiver essa atenção, esse zelo, pode dar muito errado, né? E assim, a gente brinca de central de informação, mas eu acho que até pelo fato de eu estar na escola o tempo todo, o dia inteiro, os meninos até perguntam se a gente dorme lá, né? Alguns Eles acreditam, acham né, que a gente vive mora na ali. escola, tanto que quando eles veem a gente na rua, eles falam assim, O que você tá fazendo você aqui, né? na rua? Eles assustam. Eu acho que eles pensam que a gente tem uma caverninha, um quartinho Isso, secreto que a gente ali, vive ali com umas dentro. camisas que a gente mora lá, né? Os crianças menores E aí eu acham acho que isso. como eu fico ali o dia todo, até os professores, os pais, têm a gente como referência, porque muitos ligam de manhã para a gente dar um recado para o professor à tarde. Tem professor que vai de manhã e deixa recado para quem está à tarde. Então acaba que a gente acaba alinhando tudo ali. Centralizando as Isso, informações, né? isso. É exatamente disso que se trata. Mas, Inês, vamos contar um pouquinho das histórias. Nesses 25 anos, como que foi essa trajetória? Se tem algum ou alguns episódios assim, mais inusitados, algum acontecimento que você gostaria de partilhar aqui conosco? Episódio sempre tem, né? Igual todo dia, ontem, quase, na né? mesa do café mesmo, a gente estava sentado lá conversando sobre festa junina. Então, a gente estava lembrando dos perrengues que a gente já passou. A gente já teve ano de energia acabar na festa junina. Teve. Com a casa lotada. Casa lotada, a energia Foi um acaba, pânico, ficou todo né? mundo no escuro. E eram festas, e foi na festa dos adolescentes. À noite já. Então, assim, foi um caos e aquela loucura para reestruturar a energia. A gente já teve festa de chuva, muita chuva. E Tem aí que recolher ontem, tudo correndo, ontem né? até a Renata lembrou que foi justamente na festa que a decoração foi de produtos recicláveis. Então, assim, quase que a festa desmanchou. Debaixo de chuva. Então, a gente já teve festa, assim,
de 4 dias. Aham. A Semana inteira gente de também é festa. meio aventureira, né, É, com festa. a gente tem coragem, né? É. Mas porque a gente gosta, né? Aí a gente Estamos ali estava fazendo o que lembrando também gostamos. de quando a gente mudou para esse prédio que a gente está hoje. O que você se lembra Como dessa que época? foi? Inclusive, assim, a gente fala assim da diferença até das legislações que a gente estava Sim, falando agora. A gente mudou, a gente bloqueou uma parte da escola que estava com obra Com e trabalhou na outra. Hoje a legislação não permite isso. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, assim, todo E dia na muda. época foi autorizado, tudo Foi legalizado. tudo legalizado. E A gente funcionando entrou em metade da escola com com a outra autorização inacabada. publicada. É, A gente só podia mudar com a autorização publicada. A gente esperou a publicação e mudou. Uhum. E a gente mudou na alegria, né? A gente nem via, nem Totalmente, queria saber totalmente. se tinha obra, a gente só É. queria saber de mudar. Isso mesmo. E de, né, trazer os novos alunos, porque coincidiu que com a mudança para este novo prédio, né, nem é novo mais, né? A gente Para teve esse os prédio adolescentes. atual, foi quando a Vieram gente os deu início, adolescentes. né? Extensão de séries de sexto, na época a gente fez de sexto, o que hoje é sexto ano, né? De sexto ano ao primeiro do médio, de uma vez, né? É, Então porque- recebemos muitas turmas novas, muitos alunos novos. Acho que isso era a nossa euforia, nossa Isso. alegria, né? Novas famílias, e a gente acolhendo e recebendo É, e a todo mundo, gente- mas no meio daquela obra. E antes, nem se a gente quisesse, porque a gente trabalhava em casa adaptada, né? Era. Primeiro aquela casa da Rua Camacho, não coube, foi Uhum. para Castro Alves, ficamos com as 2 unidades, eram 2 casas pequenas, que Exatamente. não caberia jamais a alunos de sexto ano e muito menos de ensino médio. Não caberia. Até pelo tamanho das salas, né? Eram Em vez de eram ser, quartos, né? né? No último Secrecast com a Renata, que ela trouxe essas histórias mesmo, como que funcionava lá na Avenida Paraná, ela contando aqui para nós que a primeira sala de aula dela foi uma garagem que foi transformada em sala de Era aula, com tábua de divisória, madeira. é. Quando eu entrei, ainda era na Exatamente. Paraná, era a madeira E aí não que tinha fechava. espaço para recreio, para educação física, né? Era Isso feito. mesmo. Aí alugava um lote do lado para fazer tudo muito adaptado. Mas o que eu comentei com ela também, Inês, e acredito que você tenha essa visão, tudo sempre com muita responsabilidade pedagógica, com um com processo muito de cuidado. aprendizagem garantido, né? Isso. Por isso que foi dando certo. E sempre com muito cuidado, muito carinho. Exato. Muito acolhimento, né? Que é, Isso, é um na pouco época da a nossa gente tinha um marca. rebarba Era o no professor campinho de de educação futebol, os meninos. Eu acho que mais da metade da escola era menino, Todo mundo fala porque desse campinho de todo futebol, mundo ele foi queria muito o campinho de marcante. terra, mas era de terra mesmo. Com poeira e tudo, né? Os meninos saíam até dentro do olho, tinha terra, de Que tanta dó. terra. E aquilo ali era o orgulho do Verceli. E os meninos adoravam essas aulas, né? Adoravam. Ele dava aula de futebol, De educação futebol física, né? mesmo, educação física. Aham, aham. E Temos fotos, né? Ele Temos xingava, registros. mas ele gostava demais. Temos registros. Tudo nós temos registros. E hoje, quando a né? gente encontra com esses ex-alunos, eles trazem também essas histórias, né, Inês? Eles têm contam. essas memórias afetivas, né? Que se tornaram E para assim, eles hoje nós memórias temos afetivas. alunos que levam os filhos para o SECRE, né? Isso mesmo. E é tão assim, engraçado, assim, a gente fica orgulhoso, né, de ver que eles se deram bem, que eles viraram assim, se tornaram pessoas boas, continuaram sendo, né, Sim, pessoas sim. boas. E aí nós fizemos parte desse processo, Com né? certeza. A gente se vê em cada ex-aluno que a gente encontra, né? É, nesse SECREAR mesmo, eu até brinquei que a gente foi tirar uma foto, o Gabriel me chamou para tirar a foto e falou assim, vem, Inês, tirar uma foto comigo, que você fez Gabriel a minha Nunes. matrícula quando eu vim para o SECRE. Nossa, Eu olha que falei, bonitinho. Gabriel, não conta isso para ninguém. Aí ele, mas é verdade, tem 23 anos. Aí, ó, a gente já começou a denunciar essas idades, né? Não, mas é brincadeira. É tudo orgulho, né, Inês? Quando a gente vê, É gostoso. ver que eles deram certo, ver que tá indo tudo bem, né? Uhum. Mas aí, vamos lá, conta mais história aqui pra gente dessa sua longa trajetória, né? Já que você é central de informações, você tem muito caso para contar. Seja lá da Paraná, da Castro Alves, da Camacho, Antiga, onde você quiser. Nossa, mas é tanta história que eu já não lembro, assim, uma específica, assim. Mas, assim, já teve de tudo, a gente falando dessas mudanças, igual quando a gente trabalhava na Paraná, a gente ria, porque tinha um motorista da van, ele parava do outro lado da rua, enquanto ele esperava os nossos meninos saírem da escola, os outros que estavam dentro da van brincavam no lote. Nossa, e a Deus. gente ficava da escola segurando os nossos para a gente deixar eles irem para o lote, porque a gente ficava preocupado com os nossos e com os dos outros. Aí ele deixava alunos de outras escolas entrar e brincar um E pouquinho. aí a Renata faltava ir lá no lote, pegar os meninos e poder dar a van.
dizendo que nem era Nem era dar conta nosso. da Renata. E ele ficava lá. Isso, mas assim, já teve de tudo, mas assim, as coisas vão melhorando. Tem vai muita coisa que vai aperfeiçoando, né? ficando mais difícil, mas vai melhorando, igual a gente enfrentou uma pandemia. Nossa, aquele período foi complicado, né, Inês? Foi difícil, mas assim, nós passamos e sobrevivemos. Falando na pandemia, sabe o que mais me marca, assim, né, do ponto de vista... Claro que teve processo de aprendizagens também. Hoje a gente sabe que, por exemplo, o quanto avançaram as tecnologias na própria educação em função daquele momento da pandemia. Mas, né, tiveram situações muito tensas. E uma coisa que me marca muitas vezes, se eu preciso ir na escola no final de semana, ou buscar alguma coisa, e que a escola esteja fechada, sem ninguém, parece que as memórias me voltam. É o quanto a gente ficava lá, porque os alunos em casa, mas a gente ficou, né? Boa parte, quase que a pandemia toda, a gente ficou com os distanciamentos, todas as regras, mas a gente estava lá dentro. Era aquele silêncio. O silêncio da pandemia. Aquele silêncio dói, né? Ele dói. E a gente que viveu aquilo ali dentro da escola, a gente sente quando a gente vai... Época de férias. Que a gente está trabalhando lá e não tem faz aluno. Silêncio, parece que aí volta essa memória. E a gente achava assim, que dia que vai voltar? Que dia que o barulho retorna para a escola? E foram vários dias assim. Né? Criava expectativa e não acontecia, né? E foram muitas expectativas, angústias mesmo, porque falava assim, a prefeitura vai soltar um decreto hoje às 18 horas. A gente ficava aquela ansiedade aguardando, Aí a gente ficava, vai deixar voltar, vai deixar voltar, vai deixar voltar. Muitas vezes liberava às 18 horas, falava amanhã pode voltar, número reduzido, a gente organizava a escola toda. A hora que saía 20 horas, a prefeitura voltava atrás, porque o Estado tinha vetado. Eu até me lembro de um dia em especial, que foram vários como esse que você está dizendo, que a gente ficava aguardando esses comunicados oficiais da prefeitura, mas um dia que a gente estava assim, com uma expectativa muito positiva de que iria sair esse decreto e a gente recomeçaria, os alunos poderiam retornar na segunda. A gente preparou a escola, deu faxina, arrumou tudo, fez as higienizações, que você lembra? A gente Era uns muito produtos, burocrático. né? Você lembra de nós duas medindo os centímetros das carteiras? Porque tinha que ter distanciamento, né? De uma carteira para outra. Aí era para ver quantas carteiras caberiam na sala. Exatamente, quantas pessoas a gente podia pôr em cada sala, a gente fazia a escala de quem voltava. A gente fazia, depois o decreto mudava o distanciamento que a gente fazia, de novo. Quantas vezes isso aconteceu? Mas teve um dia em especial que a gente estava muito otimista, aguardando o decreto que ia sair, por exemplo, 3 horas da tarde, uma coisa assim. Era uma quinta-feira. E com a escola toda pronta, aguardando, a gente pensando que na segunda estaríamos com alunos. E veio esse decreto negando e não autorizou. E eu caí num choro, assim, compulsivamente, eu não me contive. E aí vocês foram, até me emociono, só de lembrar ainda. E vocês foram todos chegando, a gente estava lá embaixo, lá na cozinha. O que aconteceu, mestre? O que aconteceu? Não, porque aí ficou todo mundo chorando, todo mundo naquele lamento. E que foram realmente tempos muito desafiadores, mas que, como você disse, vencemos, né? Vencemos. A gente sabe, né, que muita coisa mudou pós-pandemia, até mesmo em questão de processo de aprendizagem, mas estamos aí, né? Seguindo em frente. E a gente pegou muita coisa boa da pandemia, igual essa coisa da tecnologia mesmo. Hoje os pais acessam mais fácil. Exatamente. E, até assim, nossa agenda, né? Nossa agenda. Pensa se a gente tivesse bilhete de papel naquela época. Inês, você lembra que a gente pregava bilhete em cada agenda do aluno? Tinha que programar assim, vai mandar um bilhete. A gente já tinha que avisar todos os professores. Tinha que avisar os professores para retirar as agendas das mochilas. Para não guardar. Esse bilhete tinha que estar pronto no máximo até umas 2 horas da tarde, que a gente ia em cada sala, não era assim? Colava. Recolhia todas as mochilas, colava bilhete por bilhete. Aí, se acontecesse alguma coisa que precisava de mandar outro bilhete, não, só no dia seguinte. Senhora. Porque não dava tempo de recolher agendas. Hoje, o que você faz? Posta um bilhete. Em 2 minutos. Imediatamente, todos estão avisados. Em 2 minutos. E chega, isso, é o que você está dizendo, são processos que melhoraram e muitos deles em função dessa pandemia, né? Isso. E que a gente tem que tirar o lado positivo mesmo, né? Claro, a gente tem que pensar dessa forma. Se a gente for lembrar só da coisa ruim, a gente não sobrevive, não. A gente tem que lembrar das coisas boas, até para a gente ser mais feliz ainda. Exatamente, ser positivo sempre. Mas eu vou te puxar a sua memória, que você mesma e as outras meninas mais antigas também já contaram tantos casos sobre isto, e que eu acho que são boas memórias para a gente relembrar aqui.
sobre as épocas em que tinham os acampamentos noturnos. Nossa. Que as crianças amavam e que muitas me pedem até hoje. Hoje a gente não tem tanta coragem de fazer, Inclusive, né? o terceiro ano do ano passado, que Queria formou o fazer. ano passado, queria fazer o acampamento, né? Assim, a gente ficava no outro dia esgotada, porque a gente não dormia, Mas né? como é que funcionava esses acampamentos? Mas era né? gostoso demais. Eu te falo que a gente é aventureira. É muito. Então, era na época da casa da Rua Camacho, que tinha o campo de terra. Os meninos montavam... E aí já tinha educação infantil e fundamental, Educação infantil né? e fundamental. E os meninos do fundamental montavam barracas no campo e o infantil eram colchões dentro das salas. Barracas mesmo? Essas Barracas de campo. acampamento. E levavam colchão, levavam Por coberta. isso que chamava os acampamentos, Travesseiro, né? era acampamento mesmo. Mas para as crianças era uma aventura enorme mesmo. Nossa, e você acha que eles dormiam? Não, né? Ainda bem que não tinha celular ainda, né? É Porque senão verdade. eles iam jogar a noite inteira. É. Então, ainda bem que Aí eles não ficavam tinham batendo acesso papo. ao celular, né? É. Conversavam a noite inteira. Tinha hora que a gente tinha que ir lá e falar, gente, tá na hora de dormir. Mas não dormiam, né? Não, Ficavam ansiosos, e ainda agitados. tinha o trenzinho da alegria que saía 10 horas da noite. Tinha o passeio noturno. Era a nossa salvação, porque aí as crianças da educação infantil iam no trenzinho e dormiam no trenzinho. Já chegavam dormindo. A maioria chegava, os menorzinhos dormiam todos. Só que, além dos meninos não dormirem, os pais também não dormiam. Porque passava carro e pai a pé na porta da escola a noite se inteira. estava tudo bem. A gente ficava andando, né, pra gente ver se estava tudo bem, e a gente via, pai de fulano passou aqui na rua agora, era 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, era pai passando para baixo e para cima. Uma aventura enorme, a né? noite inteira. Então, acho que era aventura para os meninos, para nós e para os pais também. Todo mundo envolvido, né? Todo mundo, mas era Mas o que a gente muito está bom. dizendo é uma outra época, um outro contexto que foi, né, foram atividades muito gostosas. Hoje, claro que a gente fica, até por questões mesmo de segurança e tudo, a gente fica não fica tão decidido em fazer Receoso, esse tipo de né? atividade, né? Eu não tenho essa coragem hoje, mas que quando aconteceram foram muito valiosas, né? Foi. Ficaram memórias boas, tanto para nós, quanto para os meninos que viveram isso também. Eu acho que ninguém esquece. Exatamente, exatamente. Ô, Inês, e outra coisa também, assim, quantas pessoas já passaram pela escola, né? Muita Desde gente. professores, funcionários, de modo geral, e Muita que gente. deixaram suas marcas boas, Todo suas mundo que lembranças, passa deixa uma marca, né? Exatamente. Todo E às mundo. vezes a gente reencontra com essas pessoas, e é tão gostoso também, né? Tem hora que a gente está na rua, as pessoas mexem com a gente, às vezes a gente nem lembra da pessoa, a pessoa, Inês, trabalhei com você, fiz tal coisa. Aí volta essas memórias, Isso, né? aí já começa o assunto. Aí qual que é o assunto? Escola, né? E também você, Inês, assim como a Renata, que esteve aqui há poucos dias, tem o lado mãe nessa história, né? Que você também teve o João Lucas o tempo todo estudando na eu escola, engravidei né? no SECRE e o João Lucas formou no SECRE, né? Isso mesmo. Eu engravidei, eu já estava no SECRE, já tinha até muitos anos que eu já estava no SECRE. E na época eu até trabalhava o dia todo. Aí quando o João nasceu, eu conversei com você e com a Maria José para eu voltar só meio horário. Aí fiquei um tempo meio horário até o João estar maiorzinho para eu voltar para o dia todo. Porque aí você já levou ele para a escola aí eu já também, né? Na verdade, eu levei ele com 1 ano, né? O João Lucas era o bebê da escola. É verdade. Aí, tanto que E ele na ficou lá turma dele... de 1 até... Formou com 17? Isso. Ele ainda está com 17. Acabou de formar. Isso. A vida inteira. A formação dele toda foi no SECRE. Os amigos dele são os do SECRE. Então, assim, a vida dele foi ali dentro também. E a sua visão como mãe? Porque são duas coisas, né? Você cumpre ali o papel de funcionária, a central de informações, mas você tem esse papel como mãe também. Como que é a sua relação com a escola enquanto mãe? Então, assim, eu sempre fui muito feliz com o João no SECRE, até porque ele ia comigo, ele vinha comigo, sempre foi muito cômodo. Sim. Mas eu sempre fui muito feliz com ele ali. Eu não sei se porque a gente está sempre nos bastidores, a gente vê tudo que acontece ali, a gente vê o carinho de todo mundo com os alunos. Então, assim, isso acalma o coração da gente como mãe também. Sim, claro. E ele estando ali, a gente acompanha mais de perto ainda o desenvolvimento deles, né? Então, assim, eu acho que isso
deixa o coração da gente mais quentinho. Com certeza, com certeza. E o João foi muito feliz lá também, Foi, eu acredito, né? com certeza. Estou O falando João... por ele, mas assim, eu acredito nisso, de verdade. O João sempre tinha gostou tantas amizades, muito. né? Se desenvolveu muito. E são amigos, né? que eles formaram ano passado, mas eles encontram quase todo final de semana, vão levar para a vida. E eles são muito unidos, porque aquela turma do ano passado, a maioria está junto desde 1 ano e meio, 2 anos. Isso mesmo, Mais da metade da turma estudou junto a vida inteira. Teve uns que saíram e voltaram, teve outros que entraram no meio do caminho, mas que é como se tivesse entrado lá com 2 aninhos também, de tão foram forte que né? ficou. Porque foram acolhidos na porque nossos meninos têm isso, né? Eles são muito acolhedores. Quando chega um colega novo, né? Eles são Tanto muito é acolhedores. nesse que você vai se recordar também, aquele momento que a gente fez no final do ano passado, com o terceiro, aí você estava no papel de mãe, né? Que eu quase e esse eu consegui te omitir, você não sabia do que ia acontecer, né? Na finalização, no encerramento lá com o terceiro ano, quando a gente fez aquela, entre aspas, devolução, né, dos filhos para os pais. Que foi emocionante. Eu mesma me emocionei extremamente, porque é isso aí que você está falando. Eram alunos que estavam conosco desde muito pequenos. A vida inteira. Uma vida inteira. E chega o momento em que a gente venceu com eles, né? Fizemos o que era possível e o melhor que pudemos, mas que daquele momento para frente cada um seguiria o seu caminho. E a gente fez aquele momento tão significativo, né? Da devolução à escola, lindo. Foi devolvendo os filhos para a família e desejando ali, como né, a gente sucesso entregou, né, no primeiro dia, isso que eu falei, né, devolveram no último. Um dia vocês confiaram e nos entregaram os seus filhos. Hoje nós estamos devolvendo. E esse vocês, evento não filhos, chegou né? na central de informação. Não, então, mas eu fui fiz pega de surpresa. Tudo, porque também, né, como mãe, você tem o direito de viver as emoções, né? E é o que eu falo com todas as funcionárias lá que são mães, elas têm que conseguir separar esse papel. Agora, eu sou mãe, né? Por exemplo, se tem uma homenagem, uma festa, elas têm que vivenciar como mãe, porque senão é injusto com a criança e com as mães. E aí eu achei que se você soubesse com antecedência, obviamente você não ia viver a mesma emoção que as outras mães viveram naquele dia. Que emoção, né? Viu? Mas eu custei a conseguir que você não descobrisse o que ia acontecer, mas né? Mas é porque fiz tudo separado de você. É porque eu só sei das notícias que vêm até mim. Entendi. Não chegou em mim. Entendi. Então, ok. E é assim que funciona, né? É assim que funciona. É, isso mesmo. Inês, mas são 25 anos muito felizes, não é? Muito dessa felizes. História. A gente brinca assim, porque ali a gente conquistou os amigos da gente, a gente ali tem amigos de verdade, que a gente tem amor mesmo por eles. Então, assim, ali a gente conquistou até as coisas que a gente conquistou mesmo. Eu estudei trabalhando no SECRE, eu tive meu filho trabalhando no SECRE, eu casei enquanto eu estava no SECRE. Então, a minha vida aconteceu enquanto eu estava no SECRE. Então, assim, acaba que o SECRE participou da minha vida, do mesmo jeito que eu participo do crescimento do SECRE, o SECRE sempre esteve presente na minha vida. Que seguem juntas, então, né? assim, tudo que a gente vai fazer tem alguma coisa do SECRE, nem que seja os companheiros do SECRE estão presentes. Você vai fazer uma festinha, quem são os seus convidados? Os amigos do SECRE. A equipe do SECRE. Não tem jeito. Tudo misturado então, tá tudo mesmo, envolvido. Né? Então, assim, tá na minha história, do mesmo jeito que eu tô na história do SECRE, o SECRE tá na minha história. Isso é que é legal, isso é que é bacana, né? E é uma história feliz. Isso, e é uma história que continua, né? Estamos agora nesta, né? Você me acompanha tão de perto quanto a isto, nesta nova missão, que é a abertura da nova unidade, né? Nós vamos crescer mais, né? Que vamos crescer mais, na intenção de dar continuidade da melhor forma, da forma mais adequada a essa história, né? E como você estava dizendo agora há pouco, a legislação, que a gente tem que estar sempre atento, estamos lá, né? Estamos lá estudando a legislação. Estudando a legislação, ajustando, fazendo tudo da forma mais correta, né, possível, que é o que a gente sempre buscou fazer. E você sempre muito no meu apoio nessa questão, né, das mudanças, das legislações. Tanto é que agora há pouco, né, eu quero registrar isso aqui também, em forma de agradecimento a você, já te disse isso outras vezes, a última publicação que a gente ficou muito feliz, que foi a do bilíngue, né, Inês? Foi. O quanto nós duas Nossa suamos Senhora. em cima dessas legislações, desses documentos,
para conseguirmos em dezembro do ano passado aquela E quando saiu, publicação. foi uma alegria enorme, né? Nossa, a senhora até chorar de alegria. A gente Exatamente, chorou porque foi difícil, não é Foi. fácil. Foi porque é muito novo, né? E nem parâmetros de outras escolas, exemplos de outras Isso. escolas, a gente não tinha, né, para acompanhar. E nos tornamos aí a primeira escola, não só da cidade, mas até mesmo da região, a conseguir essa certificação de escola bilíngue, mas depois de muito estudo, de muita E foi difícil busca, porque né? nem o pessoal da superintendência ainda tinha aprovado um Outra. processo igual ao nosso. Para ter como referência, né? E foi um processo burocrático, muita coisinha para cumprir, muitos detalhes para cumprir. E a gente não tinha outro para embasar. Exatamente. Mas, Tivemos assim, que aprender e fazer ao mesmo tempo, Mas né? foi muita alegria a hora que Ah, publicou. e foi muito inusitado, né? Até a forma como saiu, contando Foi. aqui para os nossos ouvintes. Foi no último dia de dezembro, último dia que a gente estava na Eu ia escola, fechar, né? eu ia desligar o Acho que computador para entrar de Aquilo ali férias. era o quê? 23 de dezembro, né? Uma coisa Foi, assim. eu sei que A assim, gente- eu estava desligando o computador para entrar de férias. Sim, é. Aí a hora que eu fui desligar o computador, eu falei, deixa eu conferir o e-mail para ver se não tem nada que eu já finalizo. É. Era Eu já 5 horas tinha da ido para tarde. casa e você ainda estava. Era Eu já 5 tinha horas entrado da de férias, tarde. né? O Ademilson que estava esperando eu desligar o computador para Para a gente ir fechar a embora. escola, né? E aí, a hora que eu abri o e-mail, estava eu, o Ademilson e a Tati na secretaria, porque todos dois estavam assim, desliga para a gente ir embora, porque estava só esperando meu computador. Uhum. Eu falei, espera que eu vou só olhar o e-mail. A hora que eu abro o e-mail da superintendência, que eu abri, eu olhava para o Ademilson, eu gritava, eu pulava, e o Ademilson sem entender porque que eu estava gritando que era e aquela chorando, barulhada toda, e né? chorando e pulando, e a Tati olhava para mim e falava assim, saiu, eu só conseguia falar que Saiu o quê, né? mas Que ninguém essa menina entendia o tava- que era. Saiu a publicação do bilíngue. Aí o Ademilson já começou a pular também. A Tati Vocês me começou a ligaram pular. numa barulhada que eu não estava entendendo o que vocês estavam falando, que falavam todos ao mesmo tempo, aquela euforia danada. É, mas foi muito bom. E essa alegria é exatamente a alegria que a gente tem em cada conquista, né? Em cada momento que a gente tem uma nova etapa concluída, né? Uma conquista mesmo, assim como estamos tendo agora com a nova unidade, né? Do Secre Plus. Já Que vai ser outra festa Vai também. A hora ser que uma publicar, vai alegria. ser outra festa que documentação nós vamos toda fazer. entregue, tarefa de Isso. casa toda cumprida, agora é só aguardar. Documentação já está até entregue, né? Tá entregue, Só estamos exatamente. esperando o O retorno. retorno e a publicação, né? Isso. Mas que vai sim, vai Mas dar vai dar certinho. certo, se Deus quiser. E vamos ficar alegres Já de novo, deu. não é assim? Isso mesmo, mais uma alegria. Mas é isto mesmo, essa nossa história de 25 anos é feita de processos, de alegrias, né? De momentos de desafios, mas que a gente supere, que depois viram história, né? mesmo. Nós estamos aqui falando lá dos desafios da pandemia e que tudo vale a pena, né, Inês? Isso mesmo. A 25 gente, quando a anos gente que trabalha vale a com pena. amor, né? A gente Isso. fica feliz com tudo. Exatamente. E disposta a mais 25? Com certeza, mais Ó, muito 25. Sentir firmeza. Agora vão com os netos, né? Com os Se Deus netos. quiser, vai demorar. É. Vai demorar. Eu não quero que demore, não. Hoje eu Não, quero eu meus quero. netos lá. Eu acho que pode demorar pelo Olha o menos. sábio rindo ali pra mim, ó. Ele Pelo sabe. menos uns 10 anos pode demorar. Não. Eu não quero esperar isso, não. Meus netos já estão... Mas você Tem já que tem chegar. casado em É, casa, isso mesmo, né? isso O meu mesmo. tem 17 anos. Então pode demorar E olha o bastante. tanto que isso é lindo, né? Você, eu também tive os meus filhos lá, né? Acompanhei como mãe, a gente fica tão orgulhosa deles. E agora na expectativa dos netos, e você Isso. também vai ter essa expectativa. São os processos, né? São as etapas, e como você disse, da nossa vida pessoal, que se mistura também com a história e com a vida da escola, porque a gente está, né, tudo muito envolvido realmente. É o que a gente estava falando, que passaram os alunos que hoje traziam os filhos, né? Isso mesmo. Tantos, né, que nós já temos isso. lá, que são filhos dos ex-alunos. Filhos de Zé. Por isso que a história continua. E é sinal que os pais foram felizes na escola, né? Ah, Por com isso que certeza. hoje levam os filhos. E querem Aham. para os filhos, né, O as que eles boas viveram. memórias, as boas vivências. Isso mesmo. E o bom aprendizado também, obviamente, né, Isso que eles mesmo. tiveram. Então é isso. Vamos para mais 25 anos, Inês. Se Deus E quiser. que você continue lá conosco, firme, né? Com essa alegria, essa energia positiva que você traz para todos, além da sua eficiência, do seu zelo, da sua dedicação também, e especialmente com o seu amor pela escola, que eu sei que você tem, e você transmite isso em cada atitude sua. Vamos juntos.
para mais 25 anos. Que venham mais 25 Que anos. venham mais 25 anos. Muito obrigada por esse bate-papo. Eu que agradeço. Por essas lembranças Eu aqui, que agradeço. gostosas, né? Muitas que nos fazem emocionar, mas que a maioria nos faz rir mesmo. de alegria, de felicidade. Isso mesmo. Obrigada. Viu? Eu que Obrigada agradeço. por vir aqui. E muito obrigada por fazer parte dessa equipe, dessa história. Eu que agradeço. Continuemos juntas, né? Se Deus quiser. Obrigada, Inês. E obrigada, queridos ouvintes, participantes aqui também dessa história de 25 anos do SECRE. E fica aí aberto, né, os comentários para que cada um coloque também sobre as suas histórias no SECRE, assim como temos lá um álbum interativo que conta a história do SECRE e que vocês ainda podem acessar no nosso site e enviar as suas fotos para este álbum interativo. A história de cada um é que faz os nossos 25 anos de história. Muito obrigada por estarem conosco. Muito obrigada por estarem aqui até o finalzinho, nos ouvindo no nosso SECREcast. E teremos muito mais. Até o próximo. Tchau, tchau, pessoal. Beijão.